Você está preparado para ler a Bíblia hoje? Amém. Glória a Deus, né? O Uriel aqui falou assim: eu vou pregar uma palavra de oferta rapidinho. Falou? Você viu quantos textos ele leu? Você percebeu? Ele gastou todo o estoque de versículo de oferta que eu ia pregar, né? O pastor a gente prega geralmente no ano inteiro. Ele já explicou todos, num dia só. Não foi? Uns 10 pelo menos, né? Deixa eu ser comigo. Você tem que aprender, é um só. Você precisa ir dosando, né? Entendeu? Você quer pregar tudo. Aí hoje, vou fazer igual o Uriel, vou pregar todos os versículos que vai falar sobre esse negócio que eu vou falar aqui hoje ao mesmo tempo. Você está preparado? Vamos lá, Lucas 17, capítulo 17, versículo 20 ao 22. 20 ao 22. Isso. Certa vez, tendo sido interrogado, a gente olha para cá porque tem uma telinha aqui da gente. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, né? Nem se dirá, aí pode passar, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Aqui é uma mensagem profética. Jesus ele sempre falava em profecias, tudo que ele falava ele já estava predizendo algo que ia acontecer. Então, depois eu quero ler Lucas capítulo 18, versículo 15 e 17. Diz assim: rapaz, você está espertinho mesmo, glória a Deus. Você está enxergando o giz ali? A gente colocou aqui uma mesinha preta, tudo preto. Eu falei, cara, você não tem mesa de preto, né? Para poder ficar bem escondidinho ali, para não ficar com vergonha, né? É porque tem uns caminhamentos ali que a gente precisa ajustar para colocar a mesa lá atrás, mas logo a gente vai arrumar e vai tirar o José dessa situação, né, Júlia? Mas ele gosta, né? Lucas 18, 15 e 17. O povo também está trazendo criancinhas para... O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixe vir as minhas crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Olha só o que Jesus faz: deixe vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Você viu aquelas criancinhas aqui, todas educadinhas? Né? Então, digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Se você for olhar na sua Bíblia de papel, de eletrônico, você vai ver que tem entre essa citação de Jesus do reino de Deus lá que está entre vocês, e entre essa citação e depois também a citação do reino de Deus é feito para as pessoas que são semelhantes às crianças. Ali fala sobre a parábola do publicano sincero, né? Um cara que ele foi colocado ali na Bíblia, né? Jesus ele menciona ele como uma pessoa que estava ali diante de Deus, colocando os seus pecados, clamando pela misericórdia do Senhor, com o coração verdadeiro, ou seja, pedindo perdão ao Senhor pelas besteiras que ele havia feito. E junto com ele existiam algumas pessoas denominadas fariseus, falando: Senhor, eu faço isso, Senhor, eu faço aquilo, Senhor, eu oferto, Senhor, eu ajudo na ação social, Senhor, eu faço milagres, eu estabeleço o seu reino e tal, eu estou aqui, Senhor Deus, agradecendo ao Senhor. Mas antes de tudo isso, eles estavam colocando todos os afazeres que ele fala. Jesus também falou uma vez: se você ofertar com a mão, não deixe a outra saiba, né? Então não é para a gente ficar divulgando para todo quanto é lugar o que você faz. Justamente isso estava acontecendo com esse fariseu. Eles de repente chega um publicano, que era uma pessoa colocada de lado, uma pessoa que não tinha os direitos, né, religiosos naquele momento,
e ele fala: Senhor, eu estou aqui com o coração partido, e eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor me perdoe, porque eu tenho sido um pecador. Então Jesus, ele fala do reino de Deus, e logo acontece essa parábola do publicano. Depois ele fala que o reino de Deus deve ser daquelas pessoas que têm um coração como de criança, e logo depois entra ele com uma outra parábola, chamada parábola do jovem rico, que estava querendo saber como ele precisava, o que ele precisava fazer para que ele tivesse vida eterna, ou seja, para que ele vivesse o reino de Deus. E Jesus, ele aproveita esses ganchos, ele aproveita as situações em que ele vivia para ele pregar as boas novas e pregar principalmente a condição de estar ou não no reino de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Amém. Então tem um outro texto que eu vou ler com vocês, e eu falei para vocês, Mateus 18, 21 e 22. Não, ele está esperto. A lista aqui, rapaz, é bom de Bíblia. Mateus 18, 21 e 22. Se eu fosse você, eu trazia. Deixa eu ver quem está anotando aqui. Dona Abigail está anotando. Quem mais está anotando? Muito bem. Anote, gente. Depois você tem a oportunidade de assistir pelo YouTube, mas anote, tá? Mateus 18, capítulo 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro perguntou para Jesus. E Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Quantas vezes você já perdoou alguém na sua longa vida? Hoje nós iremos falar sobre perdão. Eu introduzi com o reino de Deus porque tem tudo a ver com o perdão. E ontem a pastora Ana Paula, eu estava falando para a pastora assim: amor, estou com tanta coisa para pregar, está igual o Uriel hoje, né? Estou com tanta coisa para pregar na minha mente, na minha cabeça, que eu não estou conseguindo compilar as coisas, né? Eu precisava de um direcionamento do Espírito Santo para poder compilar o que eu precisava pregar. E eu vou acabar que eu vou pregar uma coisa que eu não estava pensando em pregar, mas tudo bem, né? Aí a pastora Ana Paula, fala do reino de Deus, fala, a Ana Paula falou o versículo das criancinhas, esse que eu falei para você aqui, por isso que eu fiz questão de ler, para honrar minha esposa e também porque o Espírito Santo é bom comigo, né? Você é o Espírito Santo, né? Que fala: deixe vir a minhas crianças, não a impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Aí Deus, na hora, me fez lembrar de uma ministração que eu preguei em 2018. Eu não vou pregar a mesma ministração, mas no mesmo contexto, que era uma ministração que falava justamente sobre as parábolas de Jesus, tá? E eu vou falar sobre perdão. Então se prepara, querido, que hoje você vai tomar uma sapoada. E nem sou eu. Olha só, eu quero começar perguntando para você, né, depois dessa breve introdução: por que a gente tem que perdoar? Por que você tem que perdoar? Não responda assim alto, mas pensa: por que eu tenho que liberar perdão para alguém? É um negócio complicado. Não parece que Deus está premiando 2 vezes a injustiça? Pensa bem, pensa comigo. Se a pessoa, quando te maltrata, a pessoa comete algo que traz um prejuízo para você, e a Bíblia diz, Jesus fala que eu preciso perdoar essa pessoa. Não é a mesma coisa Deus falar assim: tudo bem, você pode fazer de novo? Você não parece que eu estou premiando essa pessoa, em vez de punir a pessoa pelo ato que ela cometeu contra mim, eu estou premiando ela, dizendo: tudo bem, está em paz. Está em paz, está tudo tranquilo. Não é uma sensação de injustiça? Pode falar. É injusto ou não é? Sim. Ao nosso coração é injusto, né? Então tá bom. Tá vendo que vocês estão com o coração peludo? Vamos lá. Isso é muito louco, meu irmão. Muito louco mesmo. Você é prejudicado ou sofre perdas definitivas por causa de uma outra pessoa e ainda tem que perdoar e continuar amando. Pior do que perdoar, você tem que amar. Nossa! Então diz o Vitor: nossa! O Vitor fala assim: nossa! A gente fica brincando. Toda vez que passa um cara fazendo barbeiragem na frente do nosso carro, assim: nossa! Esse carro, né? Tipo assim, né? Dentro do carro. Então, a gente
a gente ainda tem que perdoar, além de perdoar, a gente tem que continuar amando, assim como Cristo nos amou. E talvez você fale assim, vai catar coquinho, né? Sei lá, deixa essa pessoa se ferrar, pelo amor de Deus, fala sério. Perdoar, toda vez eu tenho que perdoar, sempre eu tenho que perdoar. Talvez você tenha pensado nisso, tudo eu, quando a mãe mandava a gente limpar a casa, né? Tudo é eu nessa casa, né? Sempre a gente tem que perdoar. É um negócio bem descompassado, né? Talvez injusto no nosso coração. Mas isso não é fácil, gente. Perdoar realmente não é fácil. Mas eu tenho que perdoar, isso eu sei. Então, se eu sou obediente a Deus, eu perdoo. Você pode dizer amém? Amém. Não é fácil não, meu irmão, mas é o que Deus nos ensinou. Fala para o seu vizinho assim, não é fácil, meu irmão. Me perdoa. Então você já sacou como é que você deve pedir perdão para Deus. Gente, eu sei que não é fácil, sabe? Me aturar. Mas você pode me perdoar, por favor? Por favorzinho, me perdoa. Né? Então, querido, além de estar ajudando a pessoa, você está se lapidando cada vez que você pede perdão. Voltando para Jesus, eu quero estudar algo com vocês. Você sabia que na cultura judaica da época, até hoje, né? Você era obrigado a perdoar até 3 vezes uma pessoa. O limite era 3 vezes. Então a primeira vez, beleza, ok. A segunda vez, ok. Mas na terceira, meu querido, o cara estava lascado. Ia arder no mármore do inferno. Então olha só, leia comigo 18, 15, Mateus 18, 15 ao 17. Diz assim: se meu irmão, presta atenção, se meu irmão pecar contra você, vá e a sós, olha só o que a Bíblia diz, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Vocês entenderam? A sós com ele, mostre-lhe o erro, resolve a parada, põe o prato limpo. Não é assim que está falando aqui, na nossa gíria? Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Olha. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais um ou 2 outros testemunhas, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento das 2 ou 3 testemunhas. Estão ligados? Amém? Se ele recusar a ouvir, conte à igreja. Conta para a torcida do Flamengo, que é a maior desse Brasil, né? Glória a Deus, né? Conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também, a igreja trate-o como pagão ou publicano. Lembra do publicano que eu falei agora há pouco? Era um camarada colocado a escanteio. E não era visto como uma pessoa de bom relacionamento. Olha só. E ele foi o que conquistou o coração de Deus ali na hora da oferta. Você vê como é que Deus trabalha. Aí, queridos, só que eu e você somos muitas vezes hipócritas. Porque nós dizemos que perdoamos os outros, e os outros dizem que receberam o perdão, mas a mágoa, o rancor continua em ambos os corações. É verdade ou não é? Você fala que me perdoa, mas na hora que você me vê, você vira a cara. Você fala que perdoa seu esposo, por algum ato falho, mas passa 1, 2, 3 semanas sem se bicar. Isso é hipocrisia. Porque se você perdoou, querido, a Bíblia diz que quando Deus olha para a gente, Ele nos olha como se a gente nunca tivesse pecado, quando a gente é lavado e remido pelo sangue de Jesus. E quando a gente peca, mesmo quando a gente pede perdão, assim como o publicano, Ele joga aquelas lembranças no mar do esquecimento. Ele nunca mais vai lembrar, ou seja, nunca mais Ele vai te acusar daquela situação, porque Ele te olha como um novo homem, uma nova criatura, né? Que nasceu novamente. Então, quando a gente perdoa uma pessoa, a gente precisa entender que aquela pessoa, ela se arrependeu. E quando a gente se arrepende, a palavra se arrepender é nunca mais cometer aquele ato novamente. Por isso que é diferente de arrepender de remorso. Então, gente, a gente precisa entender isso. Então, a gente, eu e você, muitas vezes nós agimos com hipocrisia diante da outra pessoa, ou diante do próprio Senhor Deus.
Vamos lá, vou bater na mão. Tem uma frase que roda por aí que é muito interessante. Essa frase eu fiz questão de repetir para vocês. O rancor é um veneno que você toma para matar a outra pessoa. O rancor é um veneno que você toma para matar a outra pessoa. Ou seja, as duas pessoas estão morrendo. Você que tomou veneno e a outra pessoa que está sendo gente afetada, muito bem, obrigado, afetada pelo seu rancor. É ou não é? Porque a outra pessoa está te vendo, ela quer te abraçar, ela quer estar com você, mas pelo rancor que você tem e o familiar, você não consegue estar junto com ela, e ela sofre e você sofre. É assim ou não é? Semana retrasada, acho que foi, não sei se foi quarto domingo, sei lá que dia foi, eu falei, muitas vezes a gente deixa de estar no ambiente familiar porque a gente tem uma treta com alguém. E a gente é crente. E crente tem que seguir os ensinamentos de Jesus, perdoar e estar no meio, em comunhão. E a gente evita de estar, a gente faz, a gente falta, a gente arruma desculpa, a gente mente. Ah, não, estou indisposto. Estou com dor de cabeça. Essa semana retrasada eu menti descaradamente uma situação que aconteceu comigo. Eu menti. Gente, além de não atender um profeta sobre a minha vida, eu ainda menti para ele. Sabe como é que eu fiz a mentira? Eu coloquei meu celular no modo avião, né? Porque assiste. Vamos ver, vamos lá. Os mais íntimos sabem o que eu estou falando. Então, olha o que Pedro diz a Jesus logo depois que ele dá esse exemplo do 7 vezes lá, né? 70 vezes 7, querendo ser um bonzão, né? Diz assim, ó: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Eu vou perdoar 7 vezes, né? Jesus respondeu, eu lhe digo, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então o tema da mensagem de hoje é 70 vezes 7. Eu olho para esse nome, dá impressão aquele placar do Brasil contra a Alemanha, cara, ficou marcado, traumatizado, né? E ontem ele perdeu de novo, pelo amor de Deus, né? Então, 70 vezes 7, repita comigo, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Isso. Então, quando Jesus ele fala isso para Pedro, Jesus ele não deixava barato com os discípulos dele. Jesus ele sempre, os caras queriam ser bom, queriam ser o cara junto com Jesus. Jesus dava uma canelada nele. Não, Pedro, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Isso dá quanto, Uriel? 490. Está vendo? Rápido. Por isso passou na Polícia Federal. 490 vezes. Mas será que Jesus estava falando para Pedro e para a gente perdoar 490 vezes? É um negócio quase infinito, né? Na nossa realidade. 400, não é possível que a pessoa vai pecar contra você 490 vezes. Aí merece morrer, né? Olha o coração de justiça, né? Então, é como se Deus tivesse dado um soco na boca do estômago do Pedro. Pedro ficou sem fala. E ele fala assim: eu te digo 70 vezes 7, Pedrão. Aí, mas tem um lado interessante que eu quero compartilhar com vocês. Vocês sabem que alguns números têm alguns significados na Bíblia, quase todos os números têm algum significado na Bíblia. Não é astrologia, essas coisas não, tá? Tem um significado real. Por exemplo, quando você quer dizer que uma pessoa ela é show de bola, por exemplo, uma pessoa nota 10, né? Tá vendo que você sabe? Uma pessoa top, né? Uma pessoa 10, né? Quando você quer dizer que uma pessoa não vale nada, você diz que ela é um zero à esquerda, né? Não sei nem, zero à esquerda não vai para nada, né? Se a pessoa é azarada, e quem acredita nisso, você não acredita. Nossa, isso é um piada. 13, né? 13 azarado, número do azar, né? E quando a pessoa aplica golpes, né? 7-1. Nossa, 7-1. E quando a pessoa é meia da cuca? 22. Lá no Rio é 22, né? Aqui é 13, né? É 13. Lá no Rio o cara fala assim, nossa, 22 purinho. Quer dizer, o cara é maluquinho, né? Que a gente fala, né? Aqui é 13 purinho. Já na Bíblia também tem alguns significados, alguns números.
Por exemplo, o 4. Alguém sabe dizer o que significa o 4? É mais dito popular, agora a Bíblia está ruim, né? Vamos lá. Número 4. Quer dizer universal. Por isso você vê na Bíblia os 4 cantos da terra. A terra é quadrada ou é redonda, gente? Eu não vou dizer. Mas os 4 cantos da terra é uma simbologia do universo de Deus, tá? Que pega todos os cantos, né? Então, o número 3 é o número divino, né? Por isso que Deus é santo, santo, santo. Você observou na Bíblia, quando você lê nas Escrituras Sagradas, né? Eu esqueci minha Bíblia hoje em casa. Você vê lá, santo, santo, santo. Você reparou que todas as vezes você escuta a palavra santo, 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 3 vezes. Então, querido, é o número do Senhor, o número divino, tá? E o número 12? Isso é fácil, né, gente? G12, menos 12, né? Você já aprendeu, né? Também significa os 12 livros, os 12 apóstolos, né? As 12 pedras, um monte de coisa, as 12 portas da cidade de Jerusalém, e um monte de situação que é 12, que significa governo também, tá? E o número 7? Eu escutei alguém falando aqui. Perfeição, muito bem. Então, por que perfeição? Deus criou o mundo em quantos dias? 7. Muito bem, glória a Deus. 6 dias criou o mundo e no último dia criou o isso aí, muito bem. Então, presta atenção que você vai entender. Aqui, quando você diz que alguém é muito inteligente, você diz, eu estou igual a hoje, né? Você diz que o cara é inteligentíssimo. Quando o cara é esperto, espertíssimo. Rápido, rapidíssimo. O que mais? Vamos lá. Bonito, gislando. Amoroso, amor, né? O cara que isso é um superlativo, né? Então, na cultura hebraica ou judaica, sabe como era? Eles pegavam o significado do número referente àquela situação que eles estavam vivendo e multiplicavam ela. Por exemplo, vamos trazer para o nosso contexto. Quando a gente fala assim que uma pessoa é show de bola, uma pessoa legal, ela nota 10, né? Então, para eu falar que ela é show de bolíssima, né? Fica esquisito. Então, lá eles falavam assim, então essa pessoa é 10 vezes 10 vezes 1000. Vocês entenderam? Então, eles sempre multiplicavam. Então, aquela pessoa é 10 vezes 10, cara. É 10 vezes 100. 10 vezes 1 milhão. Então a pessoa era top mesmo, né? Então a métrica para poder fazer o superlativo era sempre multiplicar pelo número que correspondia àquela situação. Por exemplo, essa pessoa era uma pessoa divina, por exemplo, uma pessoa que era de Deus mesmo, né? Então era 3 vezes 30, 3 vezes 300, assim, por exemplo, tá? Então essa situação onde Jesus ele prega para aqueles discípulos, né? Ele fala assim, o Pedro fala assim, então eu preciso perdoar essa pessoa até 7 vezes. Ou seja, o 7 é o que? Significa perfeição, não é isso? Aí Jesus ele fala para Pedro assim, não Pedro, não é até 7, é 70 vezes 7. Então ele queria dizer que teríamos que perdoar de maneira perfeitíssima. Muito bem. A mesma maneira como Deus nos perdoa. Ou seja, perfeito, sem guardar nada, sem ficar nenhum vestígio de mágoa, sem ficar nenhum vestígio de sujeirinha, de rancor no nosso coração. Ou seja, de uma forma perfeita, uma forma perfeitíssima. Jesus estava falando para Pedro, eu sei, você já entendeu, você precisa perdoar essa pessoa de uma forma perfeita, é isso mesmo, mas é mais do que isso, você precisa perdoar assim como Deus te perdoa, uma forma perfeitíssima, 70 vezes 7. Então os 490 aqui, que parece muito, é por causa da perfeição. Que Deus ele vai nos perdoar. Eu tenho 44 anos de idade. Quantas vezes eu já não pequei desde quando eu me conheço por gente?
É muito mais de 490, não é? É muito mais. E Deus me perdoou todas as vezes pelo poder do sangue de Jesus. Pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Amém. E olha que interessante, leia comigo. Vamos lá, Mateus 18, 23. 23, 35. Ao 35. Mateus 18, no capítulo, no versículo 23. Olha, eu erro, né? Do versículo 23 ao 35. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Quando começou a fazer as contas, eu estou com outra versão aqui, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Olha só, vamos lá. Deu 35, para caramba. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo, meu senhor, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Pode colocar de 2. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, um amigo, de trabalho, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: paciência comigo, eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes. Senso de justiça, foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, do seu amigo, como eu tive de você? Aí calma, 35. Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Pode deixar essa entrada. Eu terminei no versículo anterior. Mas olha que interessante que diz aqui, irado o Senhor, o rei, entregou aos torturadores, porque era uma tradição da época, até que pagasse tudo o que lhe devia. Imagina, não ia pagar nunca. Está sendo torturado, devia uma grana. Como é que ele ia trabalhar para ter uma grana? Nunca. Ia morrer, não é verdade? Assim também fará o Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Queridos, sabe o que está falando aqui? Assim também você vai para o inferno se você não perdoar aqueles que estão junto com você. Amém, gente? Amém. Então, tá bom. Gente, é coisa muito séria, é muito tensa, muito tensa. Quanto o servo devia? 10.000 talentos, segundo alguns estudiosos, historiadores. Se fosse hoje, seria algo em torno de 30 milhões de dólares, nem de reais, de dólares, multiplica por 5. 30 milhões de dólares. Agora, pensa comigo, querido. Como você pagaria uma dívida dessa? Se você tivesse uma dívida de 150 milhões de reais, como pagaria essa dívida? Tem como pagar? Só se pegar um empréstimo do BNDES, Não tem, gente. Na nossa condição atual, não sei que a gente for um milionário. Não dá, é assim, é o que o cara fez. Ele tinha uma dívida muito grande com o rei, com o Estado, com o governante naquele momento. Ele não tinha como pagar. Ele chegou para lá e falou assim: Paulo Guedes, pelo amor de Deus, eu tenho uma empresa que estou devendo 150 milhões, perdoa minha dívida.
Não posso perdoar porque o seu imposto ele acessa, mas pelo amor de Deus, por favorzinho, perdoa minha dívida. Tudo bem, vou lá, assinou uma carta lá, anistiando aquela dívida, e você agora é um comerciante que tem zero dívida com o governo federal, e você dali para frente, você pode, todo lucro que entrar, você vai poder aplicar no seu comércio daquele dia em diante. Aí você tem um comércio, por exemplo, aí chega um cidadão lá que tem um prego com você, e ele vai, pelo amor de Deus, perdoa minha dívida porque eu estou desempregado. Você diz, não, você me deve aqui, ó, prego. Quantas notinhas aqui que você pegou? Aí se o Paulo Guedes fica sabendo, e ele vai, não, você não pegou o cara, então volta a sua dívida. Foi isso que o rei fez. Queridos, quando nós perdoamos ou recebemos o perdão, aquilo tem que ser para sempre. E a gente tem que replicar isso na vida das outras pessoas. É isso que a parábola aqui, o texto está dizendo. Jesus ele é muito enfático em falar que nós não temos condições de pagar a nossa dívida do pecado. Tá? O meu rei, ele é generoso comigo, ele é paciente comigo. O nosso Deus é paciente, ele é generoso com a gente. E na verdade ele está dizendo que todas as vezes que a gente pedir perdão para Ele, a gente se arrepender de verdade, Ele vai nos perdoar e a gente não vai ter mais dívida com os céus. E a gente vai se livrar dessa condenação aqui de ter morte eterna. Mas olha só o que esse cara, ele realmente estava dizendo, estava pensando na cabeça dele, e é isso que passa na nossa cabeça muitas vezes. Ele falou assim: ó meu rei, seja generoso comigo e paciente que eu vou te pagar. Hipócrita, ele não vai pagar. Sabe quando você deve 10 conto para alguém? Não, eu vou te pagar semana que vem. Mas você sabe que você não vai pagar. É mentira. Além de pagar, você está mentindo. É isso que o cara está falando aqui. Cometendo 2 pecados ao mesmo tempo. Na verdade, ele está dizendo: me dê mais um mês, me dá até o final do mês. Ou seja, estava enrolando a dívida, empurrando com a barriga. Né? Empurrar a barriga. Eu pago uma, depois eu pago. Ele estava enrolando. Mas o rei tem misericórdia, ele faz, porque perdoa a dívida, querido. Vocês sabiam que o pecado de Adão e de Eva fez com que nós adquiríssemos uma dívida contra o céu inafiançável. A nossa dívida através do pecado é inafiançável diante do céu, é impagável. Não tem como a gente pagar, eu, Adriano, você, pagar a sua dívida com Deus. Jesus utiliza dessa palavra para comparar essa dívida, a nossa dívida perante a Deus, que nunca iremos conseguir pagar. Daí surge um homem, Jesus, o Filho de Deus, o santo, né? O que tem um sangue precioso, que paga essa dívida em meu lugar e me torna livre, sem dívida. E eu ainda me acho no direito de não perdoar, de cobrar. Jesus. Você pode dar glória a Deus? Amém. Você está entendendo? Amém. Só que nós nos comportamos igualzinho ao servo dessa parábola. Sim, olha só. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe disse que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, aqui está mais legal, né? E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Muitas vezes não desejamos perdoar de forma perfeitíssima, 70 vezes 7, e colocamos tudo a perder novamente diante dos céus. Muitas vezes nós perdemos de receber a nossa bênção, receber uma paz que excede todo entendimento, porque a gente não perdoa 70 vezes 7, ou seja, de forma perfeita, sem deixar rastro ou lastro ou sujeira no nosso coração. Olha o que aconteceu com ele: foi levado para a tortura, ou seja, perdeu a salvação por causa do perdão.
Repita comigo assim: eu preciso perdoar. O mais importante dessa parábola: sabe por que o servo não perdoou o seu amigo que lhe devia? Assim como ele havia sido perdoado pelas dívidas para com o rei, a dívida dele era inafiançável. Então, primeiro ele começou pedindo errado. Ele começou pedindo um prazo para ele pagar. Ele, em vez de chegar para o rei, fala assim: rei, por favor, eu não tenho como te pagar. Eu não sei aonde eu vou, eu não sei como eu tenho essa enrascada, mas de hoje em diante eu estou me arrependendo diante de você. E eu prometo para você que eu nunca mais vou repetir essa besteira que eu fiz. Mas eu preciso que o Senhor me perdoe essa dívida, para eu começar do zero. Essa é a nossa posição diante de Deus. Mas sabe como ele começou diante daquele rei? Senhor, me dá um prazo para eu te pagar. Me dá um prazo para eu poder honrar você, para poder estabelecer aquilo que eu devo a você novamente. Sabe quando a gente chega para Deus, a gente erra? Senhor, me dá mais um tempinho para eu poder ver se é isso mesmo que eu quero. Senhor, eu estou aqui em dívida com você, com o Senhor, mas me dá mais uma semaninha só. Até o final de semana eu prometo, ó, de pé junto, né, que eu vou largar esse pecadinho para depois ir e adorar o Senhor. Eu te prometo, Senhor. É assim, não é, gente? É assim. Infelizmente é assim. E é exatamente isso que alguns de nós passamos. Nós não perdoamos as dívidas dos nossos devedores porque ainda achamos que estamos devendo a Deus. Ainda não entendemos que a misericórdia do nosso Deus por nós já promoveu a quitação da dívida através do sangue de Jesus. Você já foi comprado, querido, pelo sangue de Jesus. Você já foi perdoado através do sangue de Jesus. Jesus, ele fala assim: ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Jesus falou isso. Através de mim, se tudo que vocês pedirdes, né, eu vos darei. Meu Pai lhes dará. Mas só se eu tiver com o coração, meu irmão, perfeito. Olha só, você entendeu agora que você precisa receber esse perdão divino e sentir seu Pai te amando de uma vez por todas? Você só vai perdoar no dia que você sentir no seu coração e entender que você também errou. Queridos, ninguém é perfeito. Esse 70 vezes 7 que ele leva é impossível. Ninguém é perfeito. Só Jesus. E ele nos ensina: queridos, olha só, vocês não são perfeitos. Ele fala para Pedro: você não é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Mas vocês precisam buscar a minha face, para que vocês pelo menos participem da minha perfeição na sua vida. E vocês entendam como não guardar sujeira no coração e liberar esse perdão aí para todas as pessoas. Até para a pessoa mais cruel que teve com você. Perdoa. Libera perdão. Ó, quando você libera perdão, você perdoa ou pede perdão, você se torna uma pessoa saudável fisicamente, de saúde. Uma das maiores causas de diagnóstico de câncer ou de outras doenças autoimunes ou outros negócios que acontecem no nosso corpo que a gente nem sabe onde vem, é daqui, ó, do coração. Mágoa, fica guardado, aquele negócio fica apodrecendo dentro de você. Amargura, ódio, rancor, isso mata as suas células, aquelas células se tornam células cancerígenas e o seu corpo morre, e você literalmente é torturado. Sabe que você pode viver uma vida plena se você liberar esse perdão e você viver uma vida 70 vezes 7. Deixa eu te dizer outra coisa: toda a história que você vive, ela tem 3 lados: a sua, a do outro e a verdade. Vocês estão comigo, gente? Fala assim: glória a Deus. Ai, glória a Deus. Você devia estar falando assim: nossa, por que eu não continuei dormindo, né? Mas vamos lá. Mesmo que o outro errou
você deixou e você também já errou com outras pessoas. Então, duas coisas para você nessa manhã: perdoe e receba o seu perdão. Não ache que a pessoa, essa pessoa, mesmo que ela chegou com falso, não, eu te perdoo. Recebe, a bênção é sua. Recebe. Se ela não perdoar de verdade, o problema dela é que se lasque. Receba a sua vitória. Deus fica grato com ela. Agora, se você precisa pedir perdão para alguém, perdoe de verdade. 70 vezes 7. Amém? Amém. Se você não perdoar e corrigir as suas condutas, você corre um grandíssimo, com 70 vezes 7, né? Um grandíssimo risco de adquirir doenças muito graves, já falei para você. Então viva a sua saúde. Se você tem um inimigo e não o perdoou, você pensa mais nele do que na sua vida, na sua família. Sabe uma pessoa que está em guerra? Como aqui, quando você assiste um filme, uma história de guerra, né? A política, por exemplo, né? A gente vê aqui a política do Brasil, do mundo inteiro. Eu arrisco dizer para você que os dois lados, um não vive sem pensar no outro. Um pensa no vermelho, outro pensa no verde. E fica assim. A Roma tem uma desgraça e ninguém cresce. É assim, quando a gente não perdoa, quando a gente entra em atrito, entra em treta, ninguém cresce. Eu estava ontem, eu cheguei em casa e tal, à noite, eu liguei no YouTube lá que eu estava vendo o finalzinho do seminário lá do Filho do Seu Amor. Aí apareceu para mim assim, irmã, não sei se o nome da irmã, uma irmã diferente, um nome diferente, do COC. Na Igreja Assembleia de Deus, não sei o que lá, conferência de libertação, uma coisa assim. Eu cliquei para ver, e a mulher: a graça do Senhor Jesus esteja nesse lugar. Você pode dar uma glória a Deus, né? E a turma começou a falar em línguas. Mas uma coisa que aquela mulher começou a falar, e eu escutei um pedaço da administração dela, profundo mesmo. E ela falou assim: uma vez eu fui convidado, me chamaram para eu fazer um ofício fúnebre, né? Fazer um velório de uma criança de 1 mês que havia morrido. Ela nasceu 1 mês e morreu. E ela testemunhando, perguntando para o Senhor: Senhor, o que eu vou falar dessa criança? Porque eu sou 1 mês, ela não tem que falar dela, falando que ela é boa. Não tem que falar isso, não. Todo mundo que morre é bom, né? É bom, né? Beleza, isso significa que você tem um coração 70 vezes 7, você não lembra mais dos pecados, né? Você liberou perdão, amém? Amém. Glória a Deus. Aí ela falou assim: Senhor, o que eu preciso falar? Porque revela meu coração. Ela chegou lá na hora e Deus falou para ela que, para falar a seguinte frase: porque na família tinha gente que estava ali, que eram cristãos, gente não cristãs, e tinha gente ali com treta um para com o outro, que fazia muitos anos que não se viam, não se conversavam. Aí Deus falou assim: você vai falar o seguinte: o propósito que eu tinha com essa vida era de 1 mês para unir essa família. Porque eu tenho um propósito coletivo nessa família. Eu precisava fazer essa união. E precisou de a morte de uma criança para que todos estivessem ali reunidos e recebessem a instrução do Senhor. Querido, muitas vezes a gente está deixando de cumprir o nosso propósito coletivamente com a nossa família porque a gente está de treta. Você vai esperar que alguém morra para que você vá no velório e Deus fale com você? Não precisa disso. Tome uma atitude, tome um posicionamento, procure, se arrependa, perdoe, viva 70 vezes 7. Não espere passar 10, 15 anos ou 1 mês, como o caso da criança, para viver uma dor para poder ser curado. Não precisa. Deus, Ele quer curar você hoje. Deus, Ele quer trazer no seu coração lembranças de pessoas que você tem ainda uma treta. Procure essa pessoa, faça a sua parte, libere os 70 vezes 7 do livro dela, em nome de Jesus. Vocês estão comigo ainda? Amém. Vocês gostam de mim? Amém. Jesus disse assim: amai o vosso inimigo e orai pelos que te perseguem. Jesus é muito engraçado, né, cara? Quem não recebe o reino de Deus
como uma criança, nunca entrará nele. Por que esse texto, essa terça minha esposa, do Espírito Santo, me fez lembrar dessa ministração? Porque quando a gente observa aquelas criancinhas aqui, até, sei lá, 7, 10 anos, se, por exemplo, pegar o Leozinho aqui e o Guilherme, né? Estou vendo eles aqui. O Léo e o Guilherme. Se ontem eles estavam juntos em algum lugar aí com os pais, e eles arrumavam uma briga por causa de um carrinho, por causa de não sei o quê, por causa do celular, ficava ali brigando com o outro, não sei o quê. E ele chegava, aí passou lá, e faz ficar na mesma camisa, né? Igual o irmão, né? Coloca na mesma camisa, pedir perdão, não sei o quê. Mas estão empurrando, né? No biquinho. Aí chega hoje na igreja o Guilherme, o Léo e o Guilherme, chega aqui na igreja. Como é que você acha que eles vão se tratar? Fala pra mim. Eles vão ficar assim, ó. Sentam lá, eu aqui? Não. Oração de criança. Eles vão chegar aqui como se nada tivesse acontecido ontem. Como se nada tivesse acontecido. Eles vão chegar aqui olhando para você, cara, qual é a arte que ele vai fazer hoje? Às vezes é a casa dos pais comprar a briga, né? Eles vão chegar aqui e falar assim, será que eu vou conseguir entrar naquela piscina depois do batismo? Aposto. Não aposto na cara de Deus, mas eu tenho certeza. Queridos, precisamos agir como criança. É isso que Deus falou para os seus discípulos. Queridos, vocês não limite as crianças de chegarem para mim. Tudo que acontecia com Jesus, Jesus aproveitava para poder pregar. Tudo pregava com Jesus. Deixe as crianças chegarem até mim, porque o reino de Deus foi feito para elas. Mas Jesus está falando assim: deixe as crianças chegarem até mim, porque o reino de Deus ele foi feito para pessoas que agem como as crianças, não de meninice, mas com o coração puro, sincero. 70 vezes 7, perfeito. É esse o X. É essa a revelação, né? E a gente fica pensando nos 400 e quanto? 490 vezes, nossa. E a gente olha 70 vezes, caraca, velho, eu vou ter que perdoar esse sujeito 490 vezes? Você já pecou ali só de pensar isso. Aí nem adianta. Aí vai ser 490 vezes 490. Já estou terminando. Para a gente poder partir do batismo para a Santa Ceia. Sabe qual o primeiro passo que você precisa dar para perdoar? Admitir que está odiando. Admitir que você também erra. Você não é perfeito. Só que ninguém admite, pois todos querem ser o mocinho da história. Todo mundo quer ser o mocinho. Todo mundo. Eu e a pastora, quando a gente está no meio de uma treta, no bom sentido, né? Apaziguando uma treta. Do lado de cá é mocinho e do lado de cá também é mocinho. Não é verdade, não? E a gente fica assim, olhando para a cara do sujeito assim. 70 vezes 7 na sua vida, meu irmão. Se não admitir, você não dará os outros passos, que é: você não procura, você não se humilha. Humilhar nem faz parte de 70 vezes 7. Você não tira o rancor do coração, você não vai soltar o orgulho, você não vai amar, você vai ficar doente. Tudo isso que você não faz culmina na doença. Doença na alma e doença no seu corpo. Quer ser curado, querido? Quer viver uma vida com saúde plena? 70 vezes 7 na sua vida. Larga a mão. Deixe você ficar preso no sujeito ou na sujeita lá. Larga a mão. Libera. Deixa ele ir, deixa ela ir. Viva a sua vida. Não guarde mais mágoa. 70 vezes 7 de forma perfeita. A outra pessoa que se entenda com Deus, mas faça a sua parte. Faça a sua parte. A Bíblia diz que eu vou dar conta da minha salvação. Senão eu vou correr o risco do texto lá. No último texto que eu li, que está o torturador, eu esqueci qual é. Está aí?
até que eu pague. Eu não vou conseguir pagar, porque essa dívida é inafiançável. Somente o sangue de Jesus, Ele fez isso. Somente o poder do sangue de Jesus, a ação de Jesus, lá que começou lá no Getsemane, Ele ressuscitar ao terceiro dia, depois da morte dele, é esse poder que pagou a minha dívida. Eu não posso chegar para Deus, Senhor, me dá mais um prazo. Não dá, não tem como, é impossível. Precisamos chegar para Deus, Senhor, me perdoa. Eu sei que eu não tenho condições de pagar. Somente o sangue de Jesus. Por isso estou aqui me humilhando diante do Senhor, para receber o seu perdão perfeito e aprender também a perdoar aqueles que me ofendem. Lembra do Pai Nosso? Perdoa aqueles que te ofendem. Fala assim: Senhor, me perdoa assim como perdoa aqueles que têm me ofendido. Se você faz essa oração e ainda não perdoa, você é um hipócrita. Você está sendo torturado. Você está indo para o inferno. Ali, ó. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Vai ser torturado, vai para o inferno. Eu creio que você não quer ir para o inferno. O inferno está aqui, né? Muito perto. É um passo para cá, um passo para lá. O muro não existe. Se está em cima do muro, está no inferno, porque está com dúvida. Viva a plenitude do Espírito Santo. Larga a mão dessas besteiras. Começa a viver o 70 vezes 7. E eu estou pregando isso para você porque Deus pregou isso para mim. E você acha que eu, como pastor dessa igreja, não tenho minhas falhas? Tenho minhas falhas. Tenho as minhas angústias. Às vezes também eu dou aquela segurada. Perdoado na cadeia. Está doido. Vive aí falando mal de mim. Vive metendo a língua na igreja. Vive julgando. Não perdoar. Você acha que a gente não passa por isso? Eu e o pastor, nós passamos. Nós somos falhos, somos humanos. Você também é. Mais uma coisa que Deus sempre faz aqui nessa casa, em todos os lugares. Deus sempre prega para mim. Ele ministra no meu coração. Ele me dá aquela escovada. E eu tenho aprendido, ultimamente, a liberar o 70 vezes 7. E você? Eu falar para você que eu estou perfeito? Não sou perfeito. Essa palavra é para mim, é para todas as pessoas. Liberar o 70 vezes 7 é difícil pra caramba. É muito difícil. Mas nós temos que nos esforçar e acreditar, senão a gente vai para o inferno. Eu não quero ser torturado a eternidade. Eu quero viver na bênção, andar nas ruas de ouros. Tem uma casa de cristal. Não sei se vai ser assim, tá, gente? É só uma ilustração. Eu creio que a Nova Jerusalém vai vir para essa terra e a gente vai viver como Adão e Eva. Essa é a minha crença. Eu creio que os céus, o reino de Deus celestial vai vir, vai pousar sobre a terra. Aqueles que estão salvos vão continuar vivendo pela eternidade. E assim como Deus visitava Adão e Eva no entardecer para conversar, e Adão, como é que você foi? Como é que foi seu dia? Quantos animais você morreu hoje? Assim vai ser na eternidade. Viver o amor pleno de Deus para nossas vidas. Queridos, perdoar não é fácil, mas é possível pela graça de Deus. Sabe por quê? Porque você precisa ser feliz. Quando eu pergunto para você: você está feliz? Você está feliz com o coração cheio de ódio? Não existe. Você está feliz? Solta esse ódio aí, irmão. Solta essa pessoa aí, desacorrenta ela do seu coração. Você merece ser feliz. Seja feliz. Você tem um amigo, um irmão, que ele se chama Jesus. Ele pagou a sua dívida diante dele. Deus não está cobrando essa dívida de você. Jesus já pagou.
essa doença não é sua. Essa doença é de Jesus. A Bíblia diz que Jesus comprou. Essa dor não é sua. Jesus comprou essa dor. Por que você está ainda resistindo em devolver para Ele e dar para Ele? Pensa. Vinde como estás e eu vos aliviarei. Venha como uma criança, viver o reino de Deus, sem rancor, sem ódio e com coração, e sem um coração duro, né? E sem malícia no coração. É isso. Vamos orar. Depois dessa oração, quero orar. Deus me mostrou no coração que tem que orar para que vocês sejam curados de enfermidades. Se eu esquecer, você lembra. Se você quer, diante dessa ministração, você está no P7. Você entendeu? Se você entendeu de verdade, feche os seus olhos, nós vamos orar. E nessa oração que eu vou fazer, eu não vou pedir perdão por você, porque eu não posso fazer isso. Mas você vai pedir perdão e se arrepender diante de Deus. Você vai falar para Deus: Senhor, eu estou pecando nessa área. Se você quiser se afastar da pessoa que está do seu lado, você se afasta, mas nessa área, me perdoa para que eu não vá para o inferno. Mas eu também quero liberar perdão para a pessoa X, Y, Z. E se a pessoa está aqui, você vai ter a oportunidade de pedir perdão para ela agora. E vai ter você pedir perdão para ela. Mas se você tiver coragem, quiser ver 70-17, fique à vontade. Pode baixar essas luzes aí também. Só abaixa assim, deixa bem baixinho. Isso, deixa bem baixinho. Pode baixar. Até ficar só uma coisinha de nada. Senhor Jesus, nós estamos aqui, papai, como pecadores, assim como aquele publicano chegou diante do Senhor naquela parábola. E eu quero pedir pela tua misericórdia no meu coração e no coração dos teus filhos. Eu sei que o teu Espírito Santo já está agindo aqui nessa manhã. Eu sei que as pessoas que vieram, os seus filhos que estão aqui, que vieram nessa casa nessa manhã, eles vieram aqui, papai, para adorar ao Senhor, para poder cultuar ao Senhor, para poder ver os milagres, as maravilhas acontecendo na vida deles. Mas hoje, Deus, há algumas ou várias pessoas que têm vivido uma vida amargurada, uma vida infeliz, uma vida mascarada, uma vida desgraçada, mesmo não conhecendo o Senhor, porque infelizmente elas não conseguiram liberar o 70 vezes 7 ou liberar o perdão de uma forma perfeita. Hoje eu quero pedir o teu Espírito, Pai, o teu Espírito Santo, o único que pode convencer e converter o coração das pessoas. Eu não consigo, ninguém aqui consegue, mas o teu Espírito, ele consegue. Eu quero pedir para que o teu Espírito Santo, nesse momento, comece a esquadrinhar o coração dos teus filhos, comece a trazer sobre a vida deles as lembranças de brigas, de tretas, de pecados que eles cometeram durante anos da vida dele, e tem impedido deles viverem a plenitude, viverem uma vida feliz e terem saúde nessa terra. Eu quero clamar a ti, Senhor, pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu sangue, Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, traga, Senhor, o perdão 70 vezes 7, o perdão perfeito sobre a vida deles, o perdão perfeito sobre a vida deles, para que eles nunca mais sejam acusados ou se sintam acusados pelo diabo. O diabo nunca mais vai ter poder para acusá-los nessa vida, porque hoje seus filhos estão verdadeiramente com o coração contrito diante do Senhor, estão sendo blindados pelo poder do teu sangue. O teu sangue está tomando conta da vida dessa pessoa e trazendo sobre ela um refrigério, uma libertação na alma, em nome de Jesus. Amém. A gente vai cantar uma canção aqui, enquanto isso, se você quiser levantar seu lugar, pedir perdão para
para alguém, não temos distanciamento social, mas vou te dar 5 minutos para você fazer isso.
Você vai colocar a sua mão onde está a dor, se não puder colocar, coloca no seu coração. A gente vai orar agora para que Deus possa curar você. Você crê que sua mão já está consagrada aí, ungida? A igreja fica intercedendo. Senhor Jesus, aonde está a mão dessa pessoa que colocou agora sobre a sua dor ou em cima do seu coração? Eu quero liberar agora, Senhor, pelo poder que o Senhor nos dá, com autoridade nessa terra, Senhor, porque o Senhor falou para que nós ordenássemos que os diabos saiam. O Senhor disse que nós teríamos poder para ordenar que a dor, a doença saia pelo poder do Teu nome, Jesus. Por isso eu ordeno agora dor, todo tipo de dor que esteja sobre essas pessoas agora, saia em nome de Jesus. Dor, você não tem direito de estar no corpo ou no organismo dessas pessoas. Eu ordeno que você saia agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar, Senhor Deus, por essas pessoas que o motivo dessa dor era alguma doença que não existe mais. Eu quero orar para que haja restauração, regeneração, limpeza no órgão ou no membro que estava sentindo dor agora, em nome de Jesus. Oro para que e ordeno que nervos volte a crescer, órgãos internos, órgãos comecem a ser restaurados e regenerados agora, células que estavam cancerígenas comecem a morrer de uma vez por todas e parar de se alastrar, porque as células novas elas vão tomar esse lugar e vão se multiplicar rapidamente, aceleradamente, porque é o sangue de Jesus que está fazendo agora, em nome de Jesus. Doenças crônicas, eu ordeno que saia agora, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Receba a sua vitória, a sua cura, pelo poder do nome de Jesus. Vamos ceiar? Agora que você já se arrependeu, porque a palavra, o apóstolo Paulo diz assim que a gente tem que fazer examinar nós mesmos antes de participar do corpo de Cristo. Então quero chamar aqui a dona Abigail. Ela vai servir a ceia para vocês. Cadê a dona Abigail? Fique de pé em nome de Jesus. Pode pegar aqui a dona Abigail os cálices. Me dá só um para mim dar uma instrução, não? Só um. Você vai pegar o seu cálice, olha para mim. Ele é um cálice lacrado, dá uma sacudidinha nele assim, ó. Pode ficar tranquilo que não vai derramar, para ele misturar, porque às vezes o pozinho fica aqui, né? O vinho decanta, aí fica ruim o suco. Aí você vai virar de cabeça para baixo, ó, e vai tirar. O pão vai estar aqui dentro da tampinha. É para você não tocar no pão, mas principalmente para você não fazer assim, ó. Igual eu já vi muitas vezes. Você abre assim, ó. Aí na hora que você abre o pão, cai no chão. Né? Então, assim você não corre risco de um pãozinho cair no chão. Beleza? Vamos lá. Vou chamar aqui a pastora Ana Paula para ela poder ministrar a ceia. Você está feliz? Aliás, você está feliz? Queridos, bom dia. Enquanto a Bíblia está distribuindo para você aí a ceia do Senhor, nós vamos ler o texto que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Junte-se aí com a sua família, para você ficar pertinho. Segura aí o seu cálice, o seu pãozinho. Nós vamos orar juntos. Só aguardar a família terminar de servir.
sacudidinha aí. Amém? Todo mundo já pegou? Faltou um umbigo. A palavra do Senhor diz assim, o apóstolo Paulo dizendo ao povo de Corinto: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, perdoou, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que eu tenho dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, depois de terem jantado, ele pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo e assim coma e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Queridos, até para a gente simplificar a explicação, quando a gente olha para o corpo, sabendo que é o corpo de Jesus, e a gente recebe o corpo, né, de Jesus partido por nós, a gente precisa entender que é o quanto Deus está perto de nós enquanto estamos aqui vivos. Quanto o Senhor sofreu por nós, quanto nós temos que imitá-lo, o quanto que nós temos que receber os seus princípios enquanto estamos vivos, né? Porque o corpo é uma matéria viva, certo? E quando nós olhamos para o cálice, e a palavra do Senhor fala aqui nesse texto, em outros, que a nova aliança no meu sangue é o quanto nós estaremos próximos do Senhor depois de não estarmos mais vivos. Então, quando o texto diz que se a gente não discernir, não entender que Jesus está conosco enquanto estamos vivos e estará conosco depois de não estivermos mais vivos, nós vamos comer indignamente, porque nós vamos querer ser perdoados sem perdoar. E Jesus, ele deu esse exemplo exatamente no dia que ele foi traído. Judas estava ali com ele, mas falsamente ia entregá-lo, ia vendê-lo. E Jesus estava dizendo assim: olha, eu perdoei e eu estou fazendo com vocês, dando a vocês a certeza de que o meu corpo é sinal de que eu estou com vocês enquanto estão aqui, o tempo todo. E além disso, mesmo que não estejam mais aqui nessa terra, eu ainda estarei com vocês. Amém? Então nós vamos orar nesse momento, consagrando aí os elementos que você tem, e você vai entender, fazer esse exame e tomar e receber essa presença do Senhor na sua vida através destes símbolos, porque o Senhor está com você. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos o corpo e o sangue, o pão e o suco de uva que nós temos hoje como simbolismos da sua presença conosco em todo o tempo. Nós discernimos isso, Senhor, discernimos-nos como filhos e entendemos que nós temos que te imitar cada dia mais para sermos dignos da sua presença, para enquanto vivos sermos saudáveis e depois de mortos nessa terra sermos eternos. Nós te louvamos por isso, Senhor, e consagramos esses elementos a ti, em nome de Jesus. Amém. Então você vai tomar aí um pedacinho do seu pão. Segura o seu pão
pãozinho aí, porque Jesus disse no meio do povo que esse é o corpo dele partido por você. Amém? Então, vamos todos juntos comer um pedacinho do corpo do Senhor. Obrigado, Senhor, por toda a cura, toda a bênção que o Senhor manifestou na nossa vida nessa manhã. Através dessa palavra, Senhor, corações foram despertados a um tratamento, outros foram curados, outros foram selados para impedir que a raiva, o rancor não se enraizasse. Maravilhoso é o Senhor, porque houve, Senhor, nessa manhã não só cura no coração, nas emoções, mas cura também no físico, naquilo que é tocável, naquilo que é humano, Senhor. Nós te agradecemos, porque o seu corpo está sempre se manifestando através de nós. O sangue que o Senhor derramou, no momento em que tomou as chibatadas, está sempre à disposição da nossa vida, e por isso nós te damos graças, Pai. Pai, do mesmo modo, quando o Senhor terminou de cear, o Senhor levantou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, prometendo que estaria conosco por toda a eternidade. E nós tomamos posse dessa bênção agora, crendo que o Senhor faz parte de nós e não é nem a vida e nem a morte que irá nos separar de Ti. Nós tomamos posse dessa graça, Senhor, e vamos cear todos juntos. Tome o seu suco junto com todos, em nome de Jesus. Deus, esses que ficam, em nome de Jesus, Senhor.
Jesus. Senhor, agora nós vamos batizar a Isadora, Senhor, que presente. Que presente, Senhor, descer as águas dos seus pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Nós te damos graças, Senhor, pelo seu amor e a sua misericórdia conosco. Que o Senhor use esse momento profético, Senhor, para encher o nosso coração de esperança e alegria diante do seu reino. Nós te louvamos por isso, Senhor. Abençoa a semana dos seus filhos com paz, graça, amor, perdão e misericórdia. Em o nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Está terminado. Que a graça do Senhor esteja sobre você. Nós vamos lá fora batizar a Isadora. Eu peço que você não vá embora sem ver o batismo, né? Fique conosco. Não sei o que eu ia falar. E na hora que a gente estiver lá na piscina, que você interceda para que a água se aqueça um pouco. Porque eu e Milena vamos entrar a batizar a Isadora. E a gente precisa dessa misericórdia do Senhor. Amém? Então não vá embora, espere, honre esse batismo em nome de Jesus, vai ser muito lindo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai estar ali, daqui 10 minutinhos, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu ofereço vocês, né, a sua semana ao Senhor para que você tenha alegria.